Olá, segunda série, então vamos para a nossa próxima aula de física da semana. Tá? Hoje nós já tivemos a aula do experimento, né, das correntes de convecção, e agora a gente vai começar o nosso conteúdo novo da apostila de transformações gasosas. Tá? Então, pelo nome, a gente já sabe que a gente vai estudar agora os gases. Tá? E quando que acontece uma transformação gasosa? Tá? As transformações gasosas ocorrem quando há uma mudança numa variável de estado de um gás. E quais são as variáveis de estado? Volume, temperatura e pressão. Tá? Então, se eu alterar a temperatura de um gás, se eu alterar a pressão dele, se eu alterar o volume, se eu alterar duas dessas variáveis juntas, ou até as três juntas, ele estará sofrendo uma transformação. Tá? Sempre que eu vario uma dessas variáveis de estado, o gás sofre uma transformação. E para estudar esse conteúdo, a gente tem a equação geral dos gases, que vocês já conhecem essa equação lá da química, tá? Vocês já estudaram na primeira série em química essas duas equações aqui. Então essa aqui é a equação geral dos gases, tá? O que ela diz? Ela diz aqui, ó, que a pressão vezes o volume de um gás tem que ser igual ao número de mols desse gás vezes uma constante vezes a temperatura dele, tá? Então, essa temperatura aqui, ó, pressão, volume, número de mols e R, vocês podem utilizar em qualquer unidade. A temperatura, obrigatoriamente, sempre vocês vão ter que usar ela em Kelvin. Tá? Então, lembrem lá que talvez precise transformar essa temperatura, tanto nessa fórmula quanto nessa aqui, obrigatoriamente a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Tá? Lembram lá de Celsius para Kelvin. Ao contrário aqui, né? Se eu transformar de Celsius para Kelvin, eu tenho que somar 273 graus. Tá? Daí eu transformo o valor para Kelvin para colocar na fórmula. Mas agora pensem aqui comigo, ó. Se eu pegar esse T da fórmula e passar lá para o outro lado dividindo, vai ficar PV sobre T, né? Igual a NR. Aí, como eu estou falando do mesmo gás, né? Eu vou pegar uma certa quantidade de gás e ele vai sofrer uma transformação, mas vai continuar sendo o mesmo gás que vai estar dentro do recipiente. Então, o número de mols dele não vai mudar, e nem essa constante R, porque já diz o nome, é uma constante. Então, eu posso dizer que o PV sobre T dele é constante, tanto no início quanto no fim. Aí, a gente transforma essa fórmula para essa aqui, ó, tá? Para transformações gasosas. Então, eu posso dizer que a pressão, o volume e a temperatura do início tem que ser igual à pressão, volume e temperatura do final. Tá? Então, essas duas fórmulas aqui são duas fórmulas que a gente vai utilizar muito agora na parte do estudo dos gases, tá? Pressão eu posso usar tanto em atm quanto em Newton por metro quadrado, tá? Volume eu posso usar em metro cúbico, posso usar em ml, litro, depende do que o exercício vai me dar lá. O importante é que seja a mesma unidade dos dois lados, tá? Só a temperatura, obrigatoriamente, sempre vocês vão utilizar Kelvin. Então, aqui eu tenho duas fórmulas bem importantes, tá? E a partir delas, daí a gente tem também aqui os tipos de transformação que o gás pode sofrer. Então, o gás pode sofrer uma transformação onde mudam todas as variáveis dele, e a gente vai utilizar essa fórmula, que é a fórmula completa. Ou ele pode sofrer uma transformação em que não mudam todas as variáveis dele, tá? Mudam só algumas. Então, a transformação isocórica, ó, iso significa igual, tá? Só pelo nome iso é porque alguma coisa vai permanecer igual, alguma coisa vai permanecer constante. Então, transformação isocórica é a transformação que tem volume constante. Então, vai mudar a pressão e a temperatura do gás, mas o volume permanece constante no início e no final. São os tipos de transformações que a gente vai fazer em recipientes com êmbolo móvel, tá? Que daí desculpa, êmbolo móvel não, recipientes com tampa que não tem como mudar o tamanho dele, tá? Então, elas vão ser feitas a volume constante. Como o volume é constante, ó, eu posso eliminar ele da fórmula. Então, eu vou ficar aqui com pressão sobre temperatura do início tem que ser igual a pressão sobre temperatura do final. Tá? Então, essa fórmula vocês vão utilizar para transformação isocórica. Volume constante, corta o volume da fórmula. Tá? Agora, a transformação isobárica. Iso também significa igual, tá? E bárica significa pressão constante. Então, até o barômetro, inclusive, é um aparelho que mede pressão, né? Então, se a pressão é constante, ó, eu elimino a pressão aqui da fórmula.
vou ficar com volume sobre temperatura do início, tem que ser igual ao volume sobre temperatura do final. Tá? Ó, adaptando a fórmula aqui. E a última transformação é a isotérmica. Então também iso significa igual, térmica está relacionado com temperatura. Então significa que é uma transformação onde a temperatura permanece constante. Então eu corto a temperatura da fórmula aqui, ó, e vai sobrar só pressão vezes volume do início, tem que ser igual a pressão vezes volume do final. Tá? Agora a gente vai fazer alguns exercícios com a aplicação dessas fórmulas aqui para vocês verem como que funciona. Tá? Peguem uma apostila de vocês na página 23 e vamos para os exercícios. Então vamos lá agora para a resolução dos exercícios da página 23. Tá? Vou fazer o exercício 3 e o número 4 junto com vocês agora. E depois os demais exercícios dessa página vão ficar de tarefa. Tá? Para sexta-feira, nossa próxima aula. Então, o exercício número 3, vocês têm aqui um gráfico, tá? Que relaciona pressão e volume. O exercício diz que esse gráfico é de uma transformação isotérmica, tá? Isotérmica significa que a temperatura permanece constante. Então, nós vamos utilizar essa última fórmula, a última fórmula que eu passei para vocês, tá? Pressão vezes volume igual a pressão vezes volume. Não precisa pôr temperatura na fórmula porque ela é constante. Então, vocês têm que descobrir aqui qual é a pressão no ponto B e qual é o volume no ponto C, sabendo que essa transformação é isotérmica, tá? Então, primeiro aqui eu vou analisar, aqui é o ponto A. Eu vou comparar primeiro o ponto A com o ponto B, tá bom? Então, aqui, ó, pressão vezes volume do início tem que ser igual a pressão vezes volume no final. Então, a pressão era 2 e o volume era 2. A pressão no ponto B eu quero descobrir e o volume passou a ser 4. Tá? Agora multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E para eu deixar aqui a pressão de B sozinha, o número que está junto com a letra tem que passar lá para o outro lado. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou descobrir aqui que a pressão do ponto B é 1 atm. Tá? E agora eu posso comparar o ponto A com o ponto C, ou até o ponto B com o ponto C, porque agora eu já descobri qual que é a pressão do ponto B, tá? Daí assim eu vou descobrir aqui o volume que faltou. Vamos comparar o B e o C aqui, ó. Então, pressão vezes volume do início tem que ser igual a pressão vezes volume do final. A pressão no ponto B eu acabei de descobrir que é 1 atm, o volume é 4. Aqui. A pressão do ponto C é 0,5 e o volume eu quero descobrir. Então, aqui também multiplica, ó, 1 vezes 4, 4. E esse 0,5 aqui vai passar lá para o outro lado dividindo. Dividindo aqui, eu vou descobrir que o volume do ponto C é 8 metros cúbicos. Tá? Então, chegamos aqui no resultado final, utilizando a fórmula. Tranquilo? Então, copiem lá a resolução do exercício e vamos para o número 4. O número 4 está dizendo que vocês têm uma bexiga de festa de aniversário e o volume dela é 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. A temperatura ambiente nesse dia é 27 graus Celsius, a pressão no interior da bexiga é 0,408 atm. Sabendo que o valor da constante universal dos gases é 0,082 atm, litro, Kelvin, mol, qual é o número de mols, a quantidade de ar em mol dentro da bexiga? Então aqui eu vou utilizar outra fórmula, tá? Aqui eu vou utilizar a fórmula da Lei Geral dos Gases, tá? A equação de Clapeyron. Só que o que eu preciso observar aqui, ó? Primeiro, não posso usar a temperatura em graus Celsius. Vou somar aqui que vai dar 300 Kelvin, tá? E aqui, ó, eu vou pela unidade do R, atm e atm. Aqui tá tudo certo. Kelvin e Kelvin tá certo. Mol, eu vou descobrir a resposta em mol também tá certo. Mas aqui, ó, litro com metro cúbico, não posso misturar também, tá? Então, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, eu multiplico por 1000 aqui, ó, para transformar para litro, tá? E agora eu vou substituir na fórmula.
0,408 na pressão, 3 no lugar do volume, o N é o que eu quero descobrir, o R é 0,082 e a temperatura é 300, tá? Então, multiplico aqui, ó, 0,408 vezes 3 vai dar 1,224. E aqui, 300 vezes 0,082 vai dar 24,6. Agora, o 24,6 passa para lá dividindo. Dividindo aqui, eu vou chegar na resposta final de 0,05 mol. Tá? Então, essa é a quantidade de gás dentro da bexiga em mol, 0,05 mol. Então, agora, pessoal, eu quero que vocês façam o exercício 1, 2, 5, 6 e 7 como tarefa, tá bom? Exercício 1 e exercício 2, vocês só vão construir gráficos, não vão precisar de fórmulas, tá? Façam lá no quadriculadinho, se vocês tiverem folha de caderno quadriculado para ficar bem certinho. O exercício 5, vocês vão utilizar a mesma fórmula aqui da Lei Geral dos Gases, tá? PV igual a nRT. O exercício 6, vocês vão utilizar a fórmula PV sobre T do início tem que ser igual a PV sobre T no final, tá? A fórmula completa no exercício 6. E no exercício 7 também, essa mesma fórmula aqui, tá? Então façam lá a tarefinha para sexta-feira. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo. Até a próxima!